Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. O Salmo de número 40, no versículo 1, o salmista nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu a minha voz. Aleluias. Nós muitas vezes falamos: olha, irmão, tenha paciência. A gente olha para o nosso irmão que está passando por uma dificuldade, nós falamos: ó, esperei com paciência no Senhor e Ele vai inclinar para você, Ele vai ouvir a sua voz. Irmão, tenha paciência, esperai com paciência no Senhor. Mas quando chega a nossa vez, quando chega a nossa vez de esperar com paciência no Senhor, muitas vezes nós não temos ela. Muitas vezes nós só queremos pular do Salmo 40 para o Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me ajudar. Muitas vezes nós não temos a paciência de esperar no Senhor. E as coisas do Senhor é a seu tempo. Ele fala: a seu tempo eu mandarei a chuva temporânea seródia, a seu tempo. Nós não plantamos algo hoje e vamos colher amanhã, nós temos que esperar o tempo de nascer, o tempo de crescer, o tempo de florescer, o tempo de frutificar e o tempo de amadurecer os frutos, para depois estar colhendo aquilo que nós plantamos. E às vezes o Senhor faz uma promessa na minha casa, na minha vida, e a gente fala: nossa Deus, o Senhor me fez uma promessa hoje e eu estou muito feliz, e a gente vem embora para casa radiante de felicidade, porque o Senhor falou conosco e Ele falou: eu vou fazer isso a teu favor, eu vou abrir tal porta, eu vou abençoar você nessa área, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a gente vem embora toda feliz para casa, daquele lugar onde a gente estava, seja na igreja, seja na rua, onde Deus encontra, a gente encontra um profeta que profetiza na nossa vida. Então nós saímos dali muito felizes, muito confiantes que o Senhor vai nos ajudar. Aí, mas só que nós passa o primeiro dia, não acontece o segundo dia, a primeira semana, a terceira semana, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aonde está a paciência? Aí a paciência vai se esgotando, a gente começa a desistir daquele sonho. A gente começa a desistir das nossas promessas. Mas o Senhor, Ele não desiste das nossas promessas. O salmista falou: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, inclinou seus ouvidos para mim e ouviu a minha voz. Abraão e Sara esperou pela promessa deles por 90 anos. A Sara tinha idade de 90 anos quando se engravidou de Isaac. E o Senhor cumpriu a promessa, porque a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Se o Senhor prometeu algo para ti, meu irmão, se o Senhor prometeu algo para ti, minha irmã, não desista da sua promessa, creia que o Senhor Jesus vai fazer, creia que o Senhor Jesus, Ele é onisciente, Ele é suficiente para fazer aquilo que Ele prometeu. Ele fala assim, ó: se vós que sois homens, sabe dar boa coisa aos seus filhos, quanto mais eu que sou Deus, que tenho o coração bom. Se Ele prometeu, Ele garante. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Então creia, volta para a tua casa confiante e não desista da sua promessa. Não importa quanto tempo tem a sua promessa. Não importa se era cego de nascença ou se ficou cego com o tempo. O mesmo Jesus que cura o que ficou cego com o tempo é o que vai curar o que é cego de nascença. O mesmo Jesus que abriu porta onde não tinha foi o que criou uma porta para José lá no Egito. Aleluias. Ele criou, ele falou para José, falou: José, eu vou te tirar da casa de Potifar e vou te lançar numa prisão. Irmãos, se tem um exemplo para nós nessa palavra, na Bíblia Sagrada, é José. Um exemplo de esperar com paciência no Senhor é José. José estava na casa de Abraão e ele era o filho amado, ele era o filho querido de Abraão. A Bíblia nos fala que Abraão teceu para ele uma túnica com cores, aleluia, com várias cores, para que ele pudesse estar se vestindo com aquela túnica. De maneira tal era essa túnica que causou inveja aos seus irmãos. E os seus irmãos falando: nossa, o pai agora dá a túnica para ele, em vez de dar para você que é o mais velho, vai dar para a raspinha do tacho. Mas ele saiu da casa do pai, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi jogado numa cisterna, ele apanhou para defender o povo, ele foi parar na casa de Potifar, ele foi lá na casa de Potifar, Deus honrou ele na casa de Potifar para que ele aprendesse a governar na casa. Aí Deus pega e fala: não, tá muito bom aí, José, vou te tirar daí, agora eu vou te jogar na prisão. Aí ele vai para a prisão, e lá na prisão ele começa a governar na prisão. Aleluia, a Bíblia fala que ele começa a ajudar o carcereiro. E nessa de ajudar o carcereiro e de ajudar ali, ajudar aqui, ele escutou a conversa do copeiro e do padeiro. E aí os dois tiveram sonhos e ele foi decifrou os sonhos dos dois. Os sonhos dos dois, um ia ser exaltado e o outro ia morrer.
E ao tempo do sonho, ele foi exaltado, que ia ser exaltado, que ia morrer, morreu ao tempo do sonho. Ele falou, ó, quando você chegar lá na casa de Faraó, lembra de mim e fala para ele que eu revelei os seus sonhos. E no dia certo, Deus deu um sonho para Faraó, que nenhum dos seus adivinhadores ali conseguiram decifrar o sonho dele. Aí agora ele lembra de José. O Faraó falou, eu vou matar todo mundo. Aí ele falou, não, peraí, Faraó, tem um homem lá no cárcere, que está lançado lá, tem um hebreu lá dentro, que aquele hebreu, ele revelou o meu sonho, ele falou assim aconteceu. Ele falou que ia acontecer isso na vida do padeiro e também aconteceu. Ele falou que o padeiro ia morrer e que eu ia ser exaltado. E assim aconteceu. Por que não tenta com ele? Então ele foi e buscou a José. E agora José revela o sonho dele. Agora ele pega José e fala, olha, não tem ninguém capacitado para poder fazer o que você está falando, a não ser você mesmo, que tem a sabedoria de Deus. Aleluia. E agora ele não colocou José no lugar de Potifar. Ele não colocou José no lugar dos conselheiros, mas ele criou um cargo para José. Deus deu sabedoria a Faraó para que ele criasse o cargo de governador. Aí ele falou, ó, a partir de hoje vai ter um governador no Egito. Você vai ser o segundo depois de mim. Tudo, você tem acesso a tudo, tem direito a tudo, manda em tudo. Você só não pode mandar em mim. O resto você manda tudo. E Deus criou para ele um cargo, porque José esperou com paciência no Senhor. Não é fácil esperar com paciência no Senhor, meu irmão, porque o diabo, ele sabe das tuas promessas, ele sabe das coisas que Deus prometeu na sua vida. Ele conhece os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida. Então ele não quer que nós chegamos aonde nós temos que chegar. Então ele procura nos barrar antes, aleluia, de cantar a basura, ele procura nos barrar antes, para que os nossos sonhos, as nossas promessas não venham se cumprir na nossa vida. Mas quando o Senhor promete, Ele garante. Quando é o Senhor que prometeu, Ele garante, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Apenas tenha paciência, espera com paciência no Senhor, clame ao Senhor e Ele vai ouvir a tua voz. Davi fala, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu a minha voz. Esperar com paciência, meu irmão, não é ir para casa dormir, não. Esperar com paciência, ir para casa e orar e falar, Senhor, eu lembro da promessa que o Senhor fez para mim. Senhor, eu lembro da promessa que o Senhor tem na vida do meu esposo. Senhor, eu lembro da promessa que o Senhor tem na vida dos meus filhos. Senhor, eu lembro da promessa que o Senhor tem na vida dos meus vizinhos. Senhor, eu lembro da promessa que o Senhor falou para mim que ia fazer através de mim. Senhor, eu não esqueci da sua promessa. Você está o tempo todo falando para o Pai, papai, lembra que o Senhor falou que o Senhor ia me honrar? Lembra que o Senhor falou que o Senhor ia abrir portas? Papai, você lembra que o Senhor falou que o Senhor ia me levar às nações? Papai, o Senhor lembra que o Senhor falou que o Senhor ia me dar um casamento abençoado? Papai, o Senhor lembra que o Senhor falou que o Senhor ia abençoar o meu casamento? Papai, o Senhor lembra que o Senhor falou que ia salvar minha esposa? Que você ia salvar o meu esposo? Que você ia salvar os meus filhos? Aleluias. Pois é, Senhor. Eu acredito no Senhor que o Senhor vai fazer isso. Aí quando você começa a falar com Ele com o coração contrito, Ele olha para você e fala, agora sim, agora é tempo de eu te honrar. Agora é tempo de você colher o que você plantou, minha irmã. Aleluia. De cantar a basura e biandarabás. Levanta suas mãos para cima e agradece ao Deus do céu. Levanta suas mãos para cima e agradece ao Deus do céu. Porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Começa a agradecer e, Senhor, eu te agradeço pelos milagres que o Senhor não fez. Eu te agradeço pelos milagres que o Senhor já fez. E eu te agradeço pela tua palavra que vai se cumprir na minha vida. Eu te agradeço pelas tuas promessas na vida dos meus filhos. Eu te agradeço pelas tuas promessas na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, aleluias. Comece a agradecer porque o Senhor vai honrar. Foi o Senhor que prometeu e Ele vai garantir aquilo que Ele falou. A palavra dEle não cai por terra nem volta vazia, meu irmão. Confia no Senhor, espera com paciência no Senhor. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus.